Delito do sono. Vocês já ouviram falar? Nós encontramos esse crime tanto no Código Penal Militar quanto no RDPM, que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, e estou falando aqui do Estado de São Paulo, que é a Lei Complementar número 893/2001. Se ele está previsto tanto no Regulamento Disciplinar quanto no Código Penal Militar, a pergunta que surge é: afinal, esse delito do sono seria uma transgressão disciplinar ou um crime militar? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês justamente acerca deste tema. O delito do sono também é conhecido pela conduta do militar em dormir em serviço. Existe a previsão legal, conforme eu falei na abertura deste vídeo, tanto no Código Penal Militar quanto no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, mais conhecido como o RDPM, que é a Lei Complementar 893/2001. Determina o artigo 203 do Código Penal Militar, abre aspas, dormir o militar quando em serviço como oficial de quarto ou de ronda ou em situação equivalente ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. A objetividade jurídica deste crime, ou seja, o bem jurídico que é tutelado pela norma, é o serviço militar e o dever militar. Sua relação é com a segurança das instituições militares. Isso posto, este crime pode ser classificado como propriamente militar, com amparo, na classificação do artigo 9º, inciso 1º do Código Penal Militar, ou seja, ele só pode ser praticado por militares. Se um civil praticar essa conduta, ela será atípica. É um crime de mera conduta. O legislador, ele descreve a conduta e não exige a produção do resultado, visto que basta para sua configuração apenas a omissão do dever de permanecer acordado. É um crime doloso. A conduta do militar em dormir em serviço tem que ser intencional, bem como a sua vontade de violar o serviço e o seu dever funcional. O tipo penal, que eu acabei de fazer a leitura, diferencia as situações em que o oficial ou o praça podem cometer o crime. Inclusive, ele pode ser cometido tanto nas atividades operacionais quanto nas atividades administrativas. O oficial, ele pode praticar este crime nas atividades de ronda ou como oficial de quarto. Já o praça ou a praça, quando exercer atividades de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. É importante fazer mais uma observação com relação ao crime. Este crime é previsto somente na forma dolosa, conforme eu mencionei como ele pode ser classificado. Ou seja, se o militar adormecer culposamente, e aqui nós podemos dar o exemplo, se ele ingerir algum comprimido para dor e isso lhe causar uma sonolência irresistível, sua conduta estará caracterizada como transgressão disciplinar e não crime militar, afastando desse jeito a esfera penal militar, resolvendo-se a questão, portanto, no âmbito administrativo. Por seu turno, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, aqui do Estado de São Paulo, o RDPM, prevê como transgressão disciplinar essa conduta em seu artigo 13, itens 85 e 86, que farei a leitura. Dormir em serviço de policiamento, vigilância ou segurança de pessoas ou instalações. Essa conduta é uma transgressão disciplinar de natureza grave que autoriza, inclusive, a demissão ou a expulsão do militar das fileiras militares. E a outra conduta é dormir em serviço
salvo quando autorizado. Nesse caso, é uma transgressão disciplinar de natureza média. O tema de maior relevância, quando nós estudamos toda essa questão, é saber quando dormir em serviço será considerado um crime militar ou uma transgressão disciplinar. Lembrando que não há de se falar em dupla punição pelo mesmo fato. Ou seja, o mesmo fato pode ser punido tanto na esfera penal, quanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil. Isso daí decorre em obediência ao princípio da independência de instância. Analisando os tipos, nós concluímos que a previsão contida no regulamento disciplinar da Polícia Militar, ela é muito mais ampla do que a prevista no Código Penal Militar. O Código Penal Militar, ele especifica somente situações determinadas para o oficial e para o praça. Isso ocorre porque em sede de punição administrativa não precisa se verificar o dolo ou a culpa do militar, ao passo que, no caso de prática de crime militar, essa conduta ela é somente dolosa. Podemos concluir desta forma que, se o militar dormir durante o expediente em sua unidade militar, mas não estando em atividade de ronda ou qualquer atividade descrita no artigo 203 do Código Penal Militar, sua conduta estará caracterizada como uma transgressão disciplinar. Dessa forma, dormir em serviço é um crime doloso e sua ocorrência também pode caracterizar uma transgressão disciplinar. Nesses casos, o militar responderá penal e administrativamente de forma cumulativa. Ou, se a prática ocorrer fora das situações previstas no Código Penal Militar, ou ainda se o militar adormecer culposamente, sua conduta será apurada somente em âmbito administrativo, estando dessa forma afastada a sua responsabilidade penal.